Boa tarde a todos. Nós temos agora nossa sessão sobre doença renal crônica, com 3 palestras e 2 temas livres. O primeiro palestrante dispensa apresentações, o professor Marcelo Maza do Nascimento, que é professor de nefrologia da Universidade Federal do Paraná. Ele vai falar sobre atualização em avaliação da função renal na doença renal crônica. Professor Marcelo. Muito boa tarde a todos. Parabenizo aqueles que aqui ficaram. Estamos quase chegando ao fim. E os heróis, o pessoal de Santa Catarina já saiu em virtude das chuvas, né? O pessoal do Rio Grande do Sul também já saiu. Só me permita, só, estou ficando mais velho, da Cidade Direito, alguns comentários, né? Então, primeiro, eu queria dizer a satisfação e parabenizar o nosso presidente do Congresso, Rogério Bulinari, o diretor científico, a minha honra de estar participando de uma mesa com essa excelência de apresentadores, né? A pesquisadora Andréia. Queria agradecer a presença do nosso ex-presidente da Sociedade Brasileira, o professor Oswaldo, que tanto nos honra com sua presença, Maria Eugênia, que esteve comigo numa mesa, ela deve estar até esquecido, mas a primeira mesa do primeiro Congresso Sul-Brasileiro de Nefrologia, numa mesa de anemia. Faz tempo, já era o primeiro congresso. E veio tomar satisfação que nós estamos no 9º congresso, quer dizer, isso, eu tive a honra de ser o diretor científico do primeiro congresso e estar na gestação desse congresso sul-brasileiro e vendo a excelência das palestras, né, nos dá realmente a certeza que ele deve ficar, está passando já, que deve ficar já como no nosso calendário científico. É chuva? Já volto? Eu vou falar um pouco sobre... Tem que apertar alguma coisa? Não? Fantasma ainda. Vou falar um pouco sobre a atualização de avaliação da função renal, não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E meu roteiro, eu tenho 18 minutos, né? Eu vou falar sobre marcadores, avaliação, comentar algumas coisas do CADIGO e concluir. Bom, os marcadores eu trago só para vocês em relação a quem já fez estudo de prevalência de doença renal, como esse é um congresso brasileiro, um dos estudos que nós fizemos aqui na Fundação ProRenal, em relação à presença e à prevalência de doença renal em 5.216 indivíduos. Mas o que eu trago esse estudo? O que nós utilizamos como marcadores de função renal? Nós utilizamos... Opa, voltou lá? Está passando sozinho? Acho que ele quer me apressar aqui para eu ir embora logo. Creatinina e albuminúria. E vamos comentar um pouco. Na doença renal crônica, quer dizer, isso que é o tema aqui da nossa apresentação, os marcadores seria a albuminúrica, mais comum, e, sem dúvida, a creatinina, né? E junto com a cistatina. Nós sabemos o comportamento da creatinina, não vou falar isso, vocês já conhecem bem, em relação à sua correlação com o clínice da inulina, quando nós fazemos essa comparação e essa curva J invertida. O problema é que, quando a creatinina tem níveis ainda normais, nós não conseguimos identificar alterações iniciais da função renal, porque há uma secreção tubular que acontece nessa perda de função renal. Então, além de você ter gerações, influência de massa muscular, etc., mas ela ainda é o método mais usual, ele é barato, né? E o problema, realmente, da avaliação da creatinina é que você utiliza essa reação, a reação de Jaffe, e é necessário, pelo menos nas normativas que acontecem na National Kidney Disease, que se pudesse estabelecer uma estandardização da creatinina. Isso nós não observamos. Veja, esse é um estudo que fez a avaliação da creatinina em vários laboratórios diferentes, um pool de creatinina, e vejam, não estou sem controle aqui, com a variabilidade dos níveis séricos que acontecem de creatinina. Isso, quem trabalha em laboratório sabe muito bem, quem trabalha no dia a dia, né, vê que quando você compara com o método enzimático, essa diferença ela quase que não existe. Por quê? Porque há uma variação interlaboratorial da creatinina muito grande, né? Isso quem analisa no dia a dia exames de creatinina vê a variação interlaboratorial, né? Quando você vai de um laboratório para outro, quase a variação de 0,2, 0,3. E essa inacurácia da concentração
ela pode levar a uma falsa interpretação e alterações na classificação da doença renal crônica. Opa, agora saiu de vez aqui. Eu estava mostrando em relação ao número de fórmulas aqui da creatinina, nós temos quase 20, mais de 25 fórmulas em relação à creatinina, né? E a última fórmula foi essa, em 2009, começa a se estabelecer a fórmula do CKD-EPI, que fez uma correção da MDRD, porque você tinha uma subestimativa, na verdade, de indivíduos que tinham função renal normal, e começou depois do CKD-EPI, que incluiu mais 10 estudos, com mais de 8.200 participantes. A CKD-EPI teve uma melhora modesta, né, naqueles indivíduos, principalmente naqueles que tinham uma taxa de filtração glomerular acima de 60. O fato é que, em 2021, se estabeleceu a fórmula da CKD-EPI1 de 2021 sem a raça, e para nós aqui do Brasil, particularmente, eu nunca me importei muito de fazer a utilização de raça na estimativa de função. Não há um grande impacto, né? Mas, em outros locais onde essa diferença racial ela é significativa, também se adotou essa vamos dizer assim, a conclusão desse Task Force da National Kidney Foundation, recomendando a sua imediata implementação em todos os laboratórios e com uma diferença de um aumento ou estímulo do uso da cistatina C em adultos. E a cistatina C, né, que foi descrita pela primeira vez em 1961, ela foi formalmente nomeada em 84, etc., mas ela também traz grandes benefícios em relação à creatinina. Nós vamos discutir um pouco nas alterações do CADIGO de 2023, mas ela está relacionada à obesidade, tem uma relação também com a idade. E, hoje, o que se preconiza na avaliação inicial do ritmo de filtração glomerular é quando você quer estimar o ritmo de filtração glomerular, quando você tem a disponibilização da creatinina, você vai utilizar de uma forma isolada, e com isso você vai estimar o ritmo de filtração glomerular. Porém, em situações como alta massa muscular ou baixa, doença hepática, alta ingesta proteica ou baixa ingesta proteica, ou em situações de pacientes que têm, ou de indivíduos que são potenciais doadores, associar a medida da cistatina C. Essa avaliação de medida de cistatina C, junto com a creatinina, pode, nessas situações aqui, otimizar e melhorar a avaliação da função renal. O problema é que, muitas vezes, quando a gente estima o ritmo de filtração glomerular, a gente se esquece de alguma coisa, de alguma situação, principalmente a sua correlação com a superfície corporal. Então, e como nós sabemos que há uma indexação ao BSA em relação à normalização, às vezes nós podemos tentar remover essa normalização para ter uma estimativa melhor do ritmo de filtração glomerular. Por exemplo, se você tem indivíduos obesos, comparando com não obesos, se nós tivéssemos esse exemplo, normalizando pelo BSA, uma taxa de filtração no indivíduo não obeso e obeso de 140, se nós normalizássemos isso pelo BSA, nós teríamos o quê? Quase o mesmo ritmo de filtração glomerular para duas situações diferentes. Ao passo que, se você tem uma normalização de torno de 60, imaginamos que se deve o mesmo resultado, e com superfícies corporais diferentes, nós teremos taxas de filtração glomerulares diferentes, absolutas diferentes. O que quer dizer isso? Que, neste indivíduo obeso, existe uma hiperfiltração glomerular. Não há um aumento no seu número de néfrons, mas ele leva uma hiperfiltração glomerular que vai levar a uma situação, por exemplo, de uma glomerulosclerose, uma GESF secundária. Então, em determinadas situações, mesmo que se utilize utilizando a média, é necessário que se estabeleça, se remova essa normalização em relação ao BSA. Quanto à albuminúria, né, nós sabemos que temos tipos de exames para amostra, não vou aqui me deter, tem urina de 24 horas, mas o que nós utilizamos mesmo seriam as amostras isoladas em relação à concentração de albumina e creatinina. Lembre-se que há sempre uma influência da hidratação na amostra isolada, existe uma variação circadiana na excreção proteica, ou seja, quando você quer fazer a nossa densidade urinária pode variar em torno quase de 6 vezes, e isso tem impacto direto na avaliação proteica. Por isso que a avaliação proteica isolada ela serve como um screening, mas não como uma quantificação. Daí
que se lançou mão da relação albumina-creatinina em amostra urinária. Por quê? Porque a creatinina vai ser, numa urina diluída, ela vai ser menor, numa urina concentrada, ela vai ser maior, e com isso você pode fazer essa correção em relação à relação albumina-creatinina. Todo mundo sabe a relação em relação dos níveis, em relação à proteinúria, assim por diante. Lembrar, eu trago esse slide aqui do Dr. Vinícius, que essas causas, dele levar sempre em consideração as causas de elevações transitórias na albuminúria, que é o diabetes descompensado, exercício, e assim por diante, com 2 ou 3 determinações. E é importante que essas medidas sejam bastante confirmadas, porque hoje todo o nosso plano terapêutico e de intervenção nesses pacientes está relacionado à presença de albuminúria, que também tem impacto da própria efeito da musculatura. Se você pegar essa albuminúria em indivíduos com composição muscular e sexo diferente, nesse indivíduo você pode ter, nessa moça, uma excreção de creatinina de 0,5, ao passo que nesse indivíduo, no sexo masculino, pode estar em torno de 1,5, mostrando que diferenças também no próprio resultado da albuminúria. Isso foi demonstrado nesse estudo já de 2004, comparando-se também a albuminúria em homens e mulheres nesses países, onde a concentração da creatinina urinária também seria diferente em relação ao sexo nesses indivíduos. Lembrar que você pode lançar a mão desse calculator, que estima realmente a excreção de albumina em amostra urinária e pode, fazendo esse cálculo, corrigir essas alterações que acontecem. Isso aqui foi tirado do up-to-date, só para mostrar essas equações que são usadas aqui na estimativa da excreção de albumina. O que o CADIGO de 2023 trouxe? Eu pensei algumas coisas para a gente discutir. Primeiro, em relação a 2012, aumentou a base da população, né? Utilizou a nova equação, o aumento do número de eventos para 10, 6 eventos cardiovasculares, 2 renais, quer dizer, 2 também gerais, e utilizou em 692 mil indivíduos, incorpora a creatinina com cistatina. E o que eu acho importante? Porque sempre ficou um pouco de dúvida naquele grupo do G3AA1, se esse grupo teria ou não doença renal, conforme a faixa etária, por exemplo, na sua avaliação aí por Tercis, mas que mostrou um maior nível de mortalidade cardiovascular e hospitalização quando se utilizou a fórmula combinada. Então, o que é isso? Acho que é necessário, né, traduzindo-se esse achado, que se estabeleça também outros parâmetros de avaliação de função renal para a gente poder expandir, fazer um diagnóstico mais precoce também da doença renal crônica. O que foi recomendado? Que se recomendasse que os níveis de filtração abaixo de 60, nos laboratórios, isso pudesse receber um seu red flag. Medindo recomendo que os laboratórios se use o método enzimático, isso não é utilizado, obviamente, em relação aos custos, e que se possa utilizar, eu particularmente tenho utilizado agora o Kidney Failure Risk Equation, tentando estabelecer 4 parâmetros à medida que se façam, que se avalie esse paciente, possa estabelecer o risco de doença renal nessa população, que é muito fácil de fazer, existem 8 variáveis, mas a gente pode utilizar 4, utilizando a idade, o sexo, a região, o ritmo de filtração glomerular, e com isso você pode estipular, ou pelo menos informar o paciente nas estágios iniciais, qual é o risco de desenvolver doença renal em 3 anos ou 5 anos. Isso é uma informação valiosa nessa situação, e, a partir do que se prognostica, você pode estabelecer uma linha de cuidado para esse paciente. O que eu quero terminar dizendo, então, que essas diretrizes do National Kidney Foundation recomendam iniciar com taxa de filtração CKD e PI, de 2021, se necessário, naquelas condições clínicas que nós vimos, associar a creatinina junto com a cistatina nessa equação. A maioria ainda das situações clínicas vão utilizar a fórmula de 2021, a equação ela é menos acurada nos indivíduos da raça preta, mas subestima nas outras populações, mas parece que, na média geral, ela pode ser aplicável. Cuidado nas pacientes com doença neuromuscular, desnutrição, cirrose, a cistatina parece ter um comportamento melhor, aí você faz a utilização dessas duas, da estimativa com creatinina e cistatina. O rastreio
deve ser feito em relação à albuminúria, com a relação à albuminúria-creatinina. Essa amostra ordinária, primeira da manhã, pode-se utilizar a proteinúria e albuminúria sem normalizador para rastreio, mas não se utiliza amostra isolada para prognóstico. E algumas outras recomendações laboratoriais, mas eu acho importante, né, a gente ter, e no Brasil, e tenho certeza que a sociedade brasileira está se atentando sobre isso, que nós possamos padronizar de uma forma tal e estandardizar os métodos de creatinina, e com isso você também poder, no resultado da análise da creatinina, poder estimar o ritmo de filtração glomerular. Isso, ao meu ver, serve também como um quadro até de educação em relação aos outros profissionais de saúde, em relação àquilo que pode acontecer na estimativa do ritmo de filtração glomerular. Eu acho ainda, vendo a avaliação do CADIGO de 2023, em que, se associando à cistatina, se observou o maior risco cardiovascular nessa população, mas é importante que nós melhoremos, no meu ponto de vista, o Edson da creatinina, que não me escute, mas eu acho que nós temos que avançar numa melhor avaliação de função renal. Eu acho que a creatinina, esse é um slide do Eijin Singh, que é amigo do Oswaldo, mas mostra a evolução em situações agudas, né, de infarto. Quem acompanhou, nós tínhamos o LDH, o CPK, CPK-MB, houve uma redução quase de 50% de mortalidade, quando se melhorou, se avançou em termos de biomarcadores. Eu acho que nós precisamos, a creatinina é um bom exame, a cistatina está chegando junto, mas é importante que se estabeleça, no meu ponto de vista, uma avaliação mais precoce de função renal, até para se evitar ou se estabelecer políticas de menor progressão, tratamentos, né, que hoje estão avaliados, que estão disponíveis para uma população, que se possa fazer o diagnóstico de uma forma mais precoce, não contando somente com a creatinina e as variações que acontecem na coleta da albuminúria. Seria isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo.